E sempre que chega um ano novo, você já sabe, vem com novas expectativas, novos projetos, novos sonhos, nova mensalidade na academia para emagrecer, vem um monte de coisa, né? E aí a gente pensa, agora vai dar certo. Só que se nós formos bem honestos, 2025, 24, 23, 22, 20, começou do mesmo jeito. E não foi. E às vezes foi por um tempo e parou. O problema, eu vejo, não é uma falta de um ano novo, mas é uma falta de vida nova. Uma falta de nova vida, vamos dizer assim. Criarmos uma nova mentalidade, novas atitudes, né? O nosso Deus, nós sabemos, e a Bíblia nos diz que é um Deus de coisas novas. Não é assim que a Bíblia nos fala? Que as coisas velhas se passam e eis que Ele faz tudo novo. Esse é o nosso Deus. Então, quantos aqui desejam viver algo novo de Deus? Quantos desejam? Todos nós desejamos viver algo novo de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que o novo de Deus não começa por um desejo, sabe? Apenas por um desejo de algo novo. A Bíblia nos mostra que o novo de Deus não começa pela mudança de circunstância. A Bíblia nos fala de que o novo de Deus começa pelo encontro com Deus. A Bíblia nos fala que conhecereis a verdade e a verdade libertará. Ou seja, você vai viver algo novo a partir do momento que você tem um encontro real e verdadeiro com Deus. Não é rojão, não é fogos, não é contagem regressiva, não é virada de 24 para 25, não. Para viver algo novo, é necessário ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Aí sim, Deus pega as coisas velhas, transforma em coisas novas, principalmente a partir da nossa vida, nos dá uma nova vida, uma nova forma de viver. Essa série que nós estamos iniciando, soou um pouco coach, viva o novo, né? Mas não tem nada a ver, é apenas para chamar a atenção das pessoas, tá? É apenas, quem sabe, a pessoa não olha e fala assim, nossa, aquela igreja lá é bem legal, bacana, vamos lá que vai falar receita para viver novo. Aí o cara vai vir aqui, eu vou dizer, para você viver um novo, você precisa se converter. Você precisa de um relacionamento com Deus, de um encontro com Deus. Então essa série Viva o Novo, porque o novo de Deus não é um conceito, mas é uma experiência com Deus. Viver o novo com Deus é necessário ter experiência com Deus. Ele começa, então, dentro de nós, esse novo. Ele transforma a nossa história e, a partir de então, ele redefine, então, o nosso futuro. Como nós seremos? Quais são os planos de Deus para nós amanhã? Quais são os planos de Deus para nós em 2026 até dezembro? Quais são os planos de Deus para 2027? Quais são os planos de Deus para a minha vida? Nesse encontro com Deus, Ele, então, nos mostra esse novo e redefine o nosso futuro. Então, a pergunta não é o que você quer mudar em 2026. Mas a pergunta é, o que Deus quer fazer de novo em você em 2026? O que Deus quer mudar em nós em 2026? O que é necessário? Quais são as áreas da nossa vida é necessário transformar em 2026 para que assim nós possamos viver o novo de Deus de fato, transformados pelo poder do Espírito Santo. Aí sim nós dizemos que é o novo. E tenha certeza de que Deus quer começar o novo pela nossa vida. É pela transformação da nossa vida. Então hoje eu quero meditar com você sobre o novo de Deus na vida. Todos nós queremos viver algo novo. Todos nós desejamos viver algo novo. E Deus quer realizar algo novo.
E Ele quer realizar a partir da nossa vida. Partindo desse princípio, então, que o novo de Deus, para vivermos, nasce do nosso encontro com Ele, eu quero convidar você a ler Atos 9. E eu vou pedir para você se colocar em pé para nós fazermos essa leitura, reverência à palavra de Deus. Atos, capítulo 9. Versículo 1 ao 19. Diz assim, eu vou ler na Bíblia que eu sempre uso aqui, que é a Nova Versão Transformadora. Aliás, se você puder fazer um bom investimento, invista na Bíblia. Se você não tem ainda, compre uma Nova Versão Transformadora. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou então o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi ao encontro de Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Amém e amém. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. Ó Deus, que o Teu Espírito ministre a Tua palavra no nosso coração e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Atos 9, eu vou falar aqui Paulo, tá? Mas até então era Saulo. Paulo estava convicto que ele estava certo. Estava convicto, por ele ser um homem religioso, por ele ser comprometido por uma causa, ele acreditava fielmente que ele estava certo. Na verdade, Paulo estava espiritualmente cego e ficaria depois também fisicamente cego. Saulo não estava perdido um tanto assim na questão moral, não, mas ele estava totalmente com o coração distante de Deus, acreditando que o que ele estava fazendo, na verdade ele estava fazendo um favor a Deus por perseguir os cristãos, por até mesmo levar aos votos a morte de cristãos.
Assim como aconteceu com Estevão, que as vestes foi colocada aos pés de Paulo. Mas nessa ida para perseguir os cristãos, é justamente ali, no caminho de Damasco, que esse novo de Deus, que é Jesus Cristo o Nazareno, teve um encontro marcante, verdadeiro com Paulo. E ele se revela ali nesse encontro. E a partir de então, um novo Saulo, uma nova vida se inicia. Inicia uma nova jornada de fé, inicia-se uma nova perspectiva de fé, uma nova forma de olhar a vida e uma nova vida. É a partir desse encontro com Jesus. Então hoje eu quero pensar com você como nós podemos viver esse novo de Deus na nossa vida a partir do então de que esse encontro com Deus é o que muda tudo em nós. O texto que nós lemos nos dá base justamente para isso, para que a nossa fé se fortifique nisso, que o novo para se viver parte então de nós termos esse encontro real e verdadeiro com Deus. A primeira coisa que eu quero pensar é que podemos ter certeza que não importa o quanto perdidos estivermos, a graça de Deus pode nos alcançar aonde estivermos. Foi assim com Paulo. Versículo 13 e 15, Ananias responde ao Senhor com medo, temeroso. Ele diz: Senhor, eu ouvi muito falar das coisas horríveis que este homem está fazendo ao povo santo de Jerusalém. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Paulo já trazia com ele um histórico. Paulo já trazia com ele um passado de perseguidor, um passado de um homem impiedoso, torturador, como diz em Atos capítulo 26. Quero destacar aqui que Paulo, ele não está num templo nesse encontro, apesar de que os encontros acontecem no templo. Paulo também não está na sinagoga nesse encontro, apesar também que pode acontecer. Paulo não está fazendo uma ação social nesse momento. Não. Paulo está perseguindo os cristãos para levá-los presos para Jerusalém. Mas Cristo foi ao encontro de Paulo mesmo assim, dizendo a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perceba bem, Saulo não estava perseguindo Cristo. Saulo estava perseguindo a igreja de Cristo. E quando a igreja de Cristo é perseguida, quem é a igreja? Somos nós. Quando você é perseguido, quando eu sou perseguido, fazendo a obra de Deus, convicto da certeza da fé, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos diz, fique tranquilo, pois a perseguição não é você. A pessoa está perseguindo o próprio Cristo. E ninguém entraria nessa briga se eu pudesse aconselhar. Não entre nisso. Não persiga fulano que está obedecendo a Deus. Não persiga quem está fazendo a obra de Deus. Não persiga se a liderança está exercendo de fato aquilo que a Bíblia diz, obedecendo a Bíblia. Não persiga o irmão, a irmã, a senhora, o senhor. Não importa quem seja, que esteja obedecendo a Deus, porque você está entrando numa briga não com a pessoa, mas está entrando numa briga com o Senhor. E é isso que Jesus vai. Jesus vai ao encontro e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E essa conversão de Paulo, então, é evidência da graça poderosa de Deus, de que Deus ama o ser humano e vai em busca do ser humano. E é claro essa evidência que Deus então está em busca dos perdidos, dos doentes. Deus está em busca dessas pessoas. Matthew Henry,
ele dizia que às vezes a graça de Deus opera nos pecadores quando eles estão mais fervorosamente empenhados em seus mais desesperados interesses pecaminosos. Ou seja, quando a pessoa está totalmente desobedecendo a Deus, parece que Deus se revela a ela para que ela ouça a voz do chamado de Deus. Foi assim com Paulo. Foi assim com Thomas Newton, autor daquele hino Maravilhosa Graça, levando escravos em seu navio, a graça alcançou ele, e então, anos depois, ele escreveu aquele hino maravilhoso, Maravilhosa Graça. Foi assim comigo, saindo num domingo à noite para ir num clube, entrei numa Assembleia de Deus, e Cristo veio ao meu encontro e salvou minha vida. E foi assim com muitos aqui, foi assim. Você estava perdido, você estava afastado de Deus, fazendo aquilo que Deus não se agradava, mas num momento Deus veio ao seu encontro, com a sua mão poderosa. Irmãos queridos, o que eu quero dizer é que talvez você vê aquele parente, aquele esposo, aquela esposa, aquele filho, sabe, aquela pessoa do seu trabalho, e você fala: olha, esse é difícil. Eu quero dizer para você que não há poço tão profundo que as mãos do Senhor não possam ir lá e buscá-lo e tirá-lo de lá. Não há lugar tão distante que o braço forte do Senhor não possa alcançar. Deus pode. Muitas vezes nós exigimos das pessoas, na verdade, uma perfeição que Deus não exigiu de nós quando nos chamou. E às vezes nós exigimos uma perfeição da pessoa sem ao menos ela conhecer ainda Cristo. Deus não exigiu de nós no início, Ele apenas nos chamou com graça, e depois que nos chamou, Ele aplica em nós a santificação, e nós devemos então zelar por essa santificação. A graça vem primeiro, foi isso com Paulo, a graça se apresentou a Paulo primeiro, a transformação vem depois. Às vezes nós criamos algo que nem nós seríamos salvos se dependesse daquilo que nós criamos, nem nós. Seríamos igual Jesus disse aos fariseus: vocês estreitam tanto que nem vocês vão passar por ela. Primeiro graça, depois transformação, santificação. O nosso papel é pregar essa graça e deixar o restante com Deus. Então, primeiro, para viver o novo, nós temos que ter essa consciência de que não importa a distância que a pessoa esteja, Deus pode alcançá-la e trazê-la. Segundo, Cristo, a partir então desse encontro, Ele perdoa o nosso passado. Você vê ali Ananias conjugando ao que Paulo fazia e estava fazendo. Só que a partir daquele encontro, Jesus perdoou o passado de Paulo e deu agora uma nova vida a ele. Então Cristo perdoa o nosso passado. Mas além de perdoar o nosso passado, Ele redefine então o nosso futuro com o novo dele. Então você disse: eu quero viver o novo de Deus, pastor. Eu quero viver algo novo na minha vida e eu quero que esse novo venha de Deus. Eu quero dizer para você que Deus já revelou algo novo para você. Ele já redefiniu o seu futuro. E nós vamos ver aqui o que nós precisamos fazer então para vivermos esse algo novo. Mas Deus então redefine esse futuro. Olha só, versículo 15. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento. Aí ele diz: escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Opa, Deus está dizendo algo que Ananias não sabia. Ananias sabia o que Paulo tinha feito e estava fazendo, mas ele não sabia o futuro, aquilo que Deus tinha para ele. Assim somos nós não sabemos, nós apenas entramos nesse fluxo de Deus, discernindo, pedindo discernimento espiritual a Deus, para que nós possamos entrar por essas portas que Deus abre diante de nós, sem entrar em portas erradas pelas nossas convicções, nossos desejos. Eu me lembro aqui, eu gosto muito daquela passagem de Êxodo,
Conforme a nuvem se movia, eles andavam. A nuvem parava, eles paravam. O que é isso? É discernimento daquilo que vai acontecer. Ou seja, para você seguir os planos de Deus, você tem que discernir o que Deus está fazendo. Ananias não sabia ainda, mas Deus já sabia o que iria fazer de Paulo. Após esse encontro com Cristo, Paulo tem um futuro redefinido. Ele iria viver algo novo que o Senhor havia projetado para ele. De perseguidor, Paulo então passa a ser perseguido. Pensa bem, ele foi perseguido. Ele sofreu na carne aquilo que ele havia feito. Paulo, de ser um cara torturador, ele passa agora a ser plantador de igreja. Aonde ele passa, ele planta igreja. Ele deixa liderança, deixa presbítero. Paulo, de ser perseguidor do evangelho, ele passa a ser pregador do evangelho. E ele prega todo o tempo. Ele prega no templo, prega na sinagoga, prega na praia. Ele prega a todo momento, na prisão. Ele prega. Deus redefine o futuro dele que nem ele sabia. Jesus, então o que eu quero dizer para você, Jesus não entrou na vida de Paulo apenas para pagar o passado. Jesus não salvou a nossa vida apenas, apesar de ser algo muito grande, mas eu digo apenas para perdoar o nosso passado. Mas além de fazer isso, ele entra na nossa vida para escrever um novo futuro. Aquilo que ele tem para nós. O novo de Deus não nasce numa virada de ano, sabe? 12 dias para 12 meses de só vitória, né? 12 campanha para 12 meses de só bênção na sua vida. O novo de Deus não nasce nisso. O novo de Deus nasce nesse encontro verdadeiro com Cristo, a qual Ele perdoa o nosso pecado e redefine o nosso futuro para vivermos aquilo que Ele quer que nós vivamos. Irmãos queridos, muitas vezes nós estamos como Paulo, sabia? Olhe para trás, olhe para 2025. Quantos planos você fez? Iniciou o ano, você fez um monte de projetos e você correu atrás desses planos, sabe? Você fez vários projetos. E imaginamos, assim como Paulo, que nós estamos fazendo certo. Mas em nenhum momento nós paramos para perguntar: Deus, esse é o plano que o Senhor tem para mim? E aí sabe o que acontece? A gente cansa de correr, que a gente fica igual aqueles ratinhos naquela roda, sabe? Corre, corre, e não sai do lugar, como diz, igual o cachorro atrás do rabo. Você fica correndo, mas isso não traz para você propósito, não encontra sentido. Por quê? Porque é o seu plano. Você não está vivendo aquilo que Deus redefiniu como futuro para você. Se nós parássemos antes e perguntássemos: Deus, o que o Senhor quer que eu viva? O que o Senhor quer mudar em mim? Deus tem coisas novas para nós, Ele tem coisas novas para nós. Mas para isso nós precisamos discernir e fazer a vontade de Deus. Então não é o dia 31 para o dia 1, mas é o centro da vontade de Deus. É aí que nós vamos viver o novo de Deus. Se você quer viver algo novo em 2026, e eu sei que você quer, esse algo novo tem que partir desse encontro com Jesus, para que Ele redefina a sua vida, para que Ele transforme áreas que precisam ser transformadas, para que Ele mude hábitos que precisam ser mudados, atitudes precisam ser mudadas, palavras precisam ser transformadas. E é aí que nós vamos viver esse novo de Deus. E aí nós assumimos o nosso papel nesse plano de Deus, de ser parecido com Jesus. Paulo precisou ser jogado no chão para se converter. Aliás, o livro de Daniel diz que Nabucodonosor precisou comer capim, junto com os animais, para reconhecer a soberania de Deus, entender o que Deus queria dele. Não foi assim? A pergunta é:
Até quando nós vamos resistir à voz de Deus? Até quando Deus vai falar conosco diariamente, dominicalmente, dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, e a gente não faz? Até quando? Não tem como viver o novo de Deus assim, desobedecendo a voz de Deus. Torno a dizer, Deus tem coisas novas, tem projetos novos, planos novos, e diz lá em Jeremias que são planos de bem e não de mal. Deus tem planos de bem para nós, mas primeiro Ele quer um encontro verdadeiro e obediência. Então, se nós sairmos anunciando, quem quer viver o novo de Deus, muitos vão dizer, cristãos e não cristãos, eu quero viver o novo de Deus. Ok, mas isso exige obediência para você viver o novo de Deus. Exige santidade. Exige tomar a cruz e seguir a Jesus. Para viver o novo de Deus, exige algumas coisas. Não é assim, só apenas ter esse desejo de viver esse novo. Isso lança luz ao nosso terceiro e último ponto aqui para meditarmos. Então, para viver o novo de Deus, é necessário assumir um compromisso com Deus. Não tem como você viver o novo de Deus e não ter compromisso com Deus. Atos 9, 17 ao 19 diz, então Ananias foi ao encontro de Saulo, ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para orar por você, para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Após aquele encontro com Cristo, que Paulo ficou cego, Deus enviou Ananias a ele, orou por ele, operou uma cura maravilhosa sobre a vida dele. Mas lendo essa semana, o que me chamou a atenção, que destacou diante dos meus olhos, foi esse compromisso que Paulo assumiu com Deus, sabe? Foi um compromisso, foi ali, eu preciso ter um compromisso com Deus. Eu vou viver uma nova vida, mas essa nova vida é necessário também partir de mim o meu papel nesse plano. E o meu papel é assumir um compromisso com Deus. Para viver esse novo de Deus, eu preciso assumir esse compromisso com Deus. Lucas não relata quanto ao lugar, não faz questão de dizer quanto de água tinha, nada disso. Mas ele faz questão desse desejo de Paulo de iniciar essa jornada passando pelo batismo, assumindo esse compromisso com Deus. Sabe o que ele quis? Ele quis ser discípulo de Jesus. E para ser um discípulo de Jesus era necessário, então, assumir esse compromisso com Ele. E esse era o primeiro passo do Novo Testamento. Você pode ler diversas vezes no livro de Atos. O primeiro passo passava pelo batismo. Por quê? Eu me identifico com esse Cristo. E por se identificar com esse Cristo, eu assumo um compromisso com Ele pelo batismo. Então, o compromisso não é a causa do novo de Deus, mas é uma resposta de viver esse novo de Deus. Você está entendendo? Não é ser batizado porque eu quero as bênçãos do Senhor, é porque eu já fui abençoado pelo Senhor, eu fui salvo, então eu assumo esse compromisso com Deus. É diferente, não é negociação, mas é uma resposta de gratidão e de identificação. Então, meus irmãos, a intimidade com Cristo requer um compromisso que se inicia no encontro, no primeiro encontro que você teve com Deus. Ou seja, se você quer viver algo novo na sua vida, é necessário se comprometer com Deus. É necessário criar alianças, compromissos. Como que eu crio essas alianças, pastor? Como que eu assumo esses compromissos? E aí nós temos ordenanças e meios da graça.
As ordenanças batismo e ceia. Se você ainda não participa, você quer viver o novo de Deus em 2026, assuma esse compromisso com Deus. Senhor, eu quero viver algo novo, essa nova vida. Eu quero viver isso. Eu quero então iniciar pelas ordenanças. Mas eu sou batizado. Então você precisa se comprometer com os meios da graça. Quais são os meios da graça? Assuma esse compromisso na oração diária. Se comprometa, Senhor, eu quero assumir um compromisso de orar ao Senhor, eu quero o novo de Deus na minha vida. E eu quero assumir esse compromisso da oração diária. Eu quero assumir esse compromisso do meio da graça, que é a leitura bíblica. Eu quero, Senhor, meditar na Tua palavra diariamente, Senhor. Eu quero assumir esse compromisso. Senhor, eu quero assumir o compromisso do meio da graça, da comunhão com os irmãos. Eu quero estar com os irmãos. Senhor, eu quero assumir o compromisso da comunhão que acontece por meio dos trabalhos da igreja, porque eu quero viver algo novo. Senhor, eu quero viver o novo de Deus, assumindo o compromisso no servir a igreja, na generosidade, no amor ao próximo, no socorro aos oprimidos. Eu quero assumir um compromisso, porque eu quero viver o novo de Deus. Você quer viver o novo de Deus? Mesmo diante disso tudo, você quer viver o novo de Deus? Amém? Então está aí. Você quer viver o novo de Deus? Assuma compromissos com Deus. Chega desse negócio que a gente ouve, sabe? Vem num culto só e o seu ano vai ser abençoadíssimo. Que negócio é esse? Sem compromisso, sem abandono de pecado. Como assim? Entra, sai pela igreja, ninguém sabe quem é, não serve. Eu já passei por tanto na igreja, eu não quero mais me envolver em nada. Então, irmão, não tem como você viver em comunidade, porque aonde qualquer seja a comunidade, você vai se envolver em alguma coisa. Não tem jeito. Então, assuma compromissos com Deus. E isso vai acontecer em 2026, 27, 28, 29, se Deus quiser, 2100 ainda, porque eu quero viver até lá. Já pensou? Agora, é necessário assumir compromissos com Deus. Nós estamos nesse primeiro ano, no primeiro culto do ano. Assuma um compromisso desde já. Eu quero, Senhor, viver aquilo que o Senhor projetou. Às vezes eu estou fazendo as coisas achando que é certo e não é certo, Senhor. E eu não estou falando só de pecado, eu estou falando de planos seus, planos meus, que Deus não tem nada a ver com aquilo. Sabe? E aí a gente quebra a cara, e a gente tenta de novo, e quebra a cara, e tenta de novo, quebra a cara, e a gente não para perguntar. E Deus quer compromisso. Cristo, nessa manhã, vem ao seu encontro novamente, dizendo que Ele pode fazer novas todas as coisas. Uma nova história, não foi assim que nós cantamos aqui? Uma nova história Deus tem para mim, uma nova história Ele tem para você. Você recebe aí ou não? Ele tem para você, só que essa nova história parte do encontro e compromisso com Deus. Cristo vem ao nosso encontro nessa manhã, dizendo que Ele pode fazer nova todas as coisas, não porque é um ano novo, nada disso, mas porque Ele morreu na cruz por nós, porque Ele entregou sua vida por nós, e espera que nós entregamos a nossa vida para Ele de fato, é diferente. Então, em nome de Jesus, se você presencialmente, ou está online, ou você sabe, Senhor, eu estou indo na igreja, mas eu não entreguei minha vida para você. Senhor, eu estou indo na igreja há tanto tempo, mas ainda eu não entreguei minha vida para o Senhor. Senhor, eu sou crente de berço, mas ainda não entreguei minha vida para o Senhor. Se não me falha a memória, foi John Wesley ou Charles Wesley, que estava indo cumprir missão como missionário. Depois de tanto tempo de pastoreado, ele estava indo para os Estados Unidos, e ele diz que o navio veio quase a naufragar,
E ele clamou, e o povo orava no porão do navio, e aquela oração invadiu o coração dele, e ele disse que ele se converteu ali. Anos e anos de pastorado, sendo missionário, ele fala: eu não era convertido. Por quê? Porque ele não tinha entregado de fato a vida a Jesus. Então, às vezes você está pela primeira vez, às vezes você está há anos, não importa. Ou então você sabe que tem que entregar algumas áreas da sua vida para Jesus. Algumas áreas. Que você está errando. Que isso está impedindo você de viver o novo de Deus. Quero que você saiba que Jesus morreu por você. E Ele quer dar uma nova história. Uma nova vida. Hoje mesmo, Cristo, que encontrou Saulo no caminho, continua encontrando pessoas, continua encontrando comigo, continua encontrando com você. Não é um novo ano que muda a vida, mas é um novo encontro com Jesus que nos dá uma nova vida. Não há ninguém longe demais, e não há passado imperdoável, mas o novo começa quando respondemos com entrega a Ele. Se entregue a Ele nessa manhã. Se você quer viver algo novo em 2026, hoje é o dia do encontro com Jesus. Eu quero orar. E eu vou pedir para vocês se colocarem em pé. Qual área da sua vida que tem te afastado de Deus? Qual área da sua vida que Deus precisa tocar para que você se aproxime dEle? Ore a Deus. Peço para que Deus te ajude. Houve algum plano que você correu atrás, mas na verdade esse plano era seu? Ore pedindo sensibilidade a Deus, para que o Senhor ilumine a sua mente, o seu caminho, para que você venha discernir os caminhos do Senhor em 2026. Nesse ano de 2026, assuma um compromisso prático com Deus. Assuma um compromisso. Eu quero abrir aqui, quem quiser receber oração nessa manhã, você que entende que precisa mudar algumas coisas, Deus sabe, você que tem mudado, mas quer esse novo de Deus em 2026, e eu iria aí na frente, se eu não fosse orar. Eu quero convidar você a vir à frente e nós orarmos juntos. Se você entende, deseja e precisa de algo, uma resposta de Deus, eu quero que você venha nessa manhã expressar a Deus, expressar o teu coração quebrantado diante de Deus, sabendo que Deus pode responder. Deus tem novas coisas, Deus tem novas histórias, Deus tem poder para buscar aqueles que estão perdidos, Deus tem poder para restaurar casamento e dar uma nova história ao casamento, Deus tem poder para abrir portas de emprego. Tudo se começa no encontro com Deus, entendendo que Deus quer de nós compromissos. E eu vou orar também, porque eu também quero algo novo de Deus na minha vida. E nós vamos orar um pelo outro. Os irmãos que ficaram atrás, estendam as mãos para cá. E nós vamos orar por esses irmãos queridos e amados aqui. Deus sabe da circunstância de cada um. E que a palavra do Senhor continue ministrando ao nosso coração. Vamos orar? Levantar um clamor?